Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o Seminário dos Ratos, que é um conto, então ele já começa no meio de uma crise, né? Que nós vimos que é uma característica dos contos. E deste livro aqui, chamado Seminário dos Ratos, que eu disponibilizei o material para vocês, apenas o último texto, chamado Seminário dos Ratos, é que deveria ser lido, tá? Ele não é um conto rápido, ele é um conto um pouco mais longo, ele tem aí 10 páginas. E a história, vocês devem ter percebido que é meio estranha. Por quê? Porque são ratos. São ratos fazendo um seminário. E aí a Lígia Fagundes Telles, ela deu uma entrevista para Clarice Lispector falando a respeito desse livro que tinha sido lançado na época dessa entrevista. E ela disse que a ideia para fazer esse conto surgiu justamente de um seminário que aconteceu no estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, desculpem, não falei estado, na cidade de São Paulo. A entrevista dela está nesse livrinho aqui, ó, de coletânea de entrevistas, tá, dadas a Clarice Lispector. E ela diz que a ideia surgiu justamente de um seminário que foi feito na cidade de São Paulo sobre o extermínio de ratos. Então, era um seminário ali de empresas falando como exterminar de maneira eficiente os ratos de um determinado lugar, venda de produtos, venda de equipamentos, enfim, um seminário de vendas de serviços. E a coisa interessante que a Lígia Fagundes Telles comentou, ela viu a notícia no jornal, é que durante a palestra de abertura desse seminário, enquanto todos estavam ali prestando atenção a esse presidente, né, que estava dizendo, poxa vida, né, nós sabemos aí que os ratos estão no mundo há muito tempo, estou tentando achar aqui a entrevista, e nós sabemos agora como conseguir exterminar os ratos. Justo nesse momento, atravessou o palanque onde estava esse presidente, falando um rato, e um rato dos grandes. Aí a Lígia falou que, lendo essa notícia, ela teve a ideia de pensar o seminário não sendo feito por pessoas, mas por ratos. Então, como será que os ratos imaginariam ali, como será que eles atuariam nesse seminário? Bem, a Lígia Fagundes Telles faz, na verdade, uma grande ironia, uma grande brincadeira com a burocracia. Na época que ela escreve esse texto, é um texto dos anos 70, ela faz uma crítica aí sobre o aspecto da burocracia. Então, a hierarquia, os organogramas, o fato de eu ter sempre um superior para responder. Então, ela coloca tudo isso aqui em xeque. Então, os ratos são personagens? São, mas eles são figurativos, né? São figuras de linguagem, são o que a gente chama de metonímias. Metonímias de representantes burocratas. Então, eu gostaria que vocês lessem esse texto. A gente vai se reunir com fé na internet, no bom tempo, para conversar sobre essa história, mas eu gostaria que vocês tentassem interpretar quais são os aspectos criticados aqui nessa burocracia dessa repartição pública do Seminário dos Ratos. É muito interessante, eu gostei muito de um trecho aqui que eles falam assim: eu coloquei o fulano num quarto cinza. Aí o secretário responde: nossa, isso é um absurdo, ele odeia cinza, ele gosta de quartos azuis, ele não dorme bem, se ele acordar de mau humor, isso não vai dar certo. Então é interessante o tom humorístico, a ironia, mas uma ironia bastante engraçada. Eu vou ver se eu encontro aqui, eu tinha separado logo no comecinho e eu não estava encontrando. Então aqui, ó, a parte da entrevista que ela dá a Clarice Lispector e o trecho específico em que ela fala sobre o Seminário dos Ratos. Ela diz assim: houve em São Paulo, tararam, tararam, tararam. Eu vou colocar, mas faz de conta, né, que vocês vão conseguir ler, ok? Então, eu vou depois colocar imagens aqui
desse texto, ele tá disponível na internet, o texto da entrevista, para ser curioso, tá bom? Grande abraço para vocês, bom feriado, que a gente tem feriado amanhã. Tchau!